Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, graça e paz. Estamos iniciando mais uma EBD, mais um culto, né, nos nossos lares. Ainda não estamos podendo nos ajuntarmos, né, na nossa igreja e vamos continuar trazendo nossa EBD por meio de mídia. Então aproveite esse tempo, chame a sua família, reúna-se no sofá, em que nossa família, né, na EBD, vamos trazer nossa família toda para aprender um pouco mais daquilo que Deus tem para nos ensinar, para aquilo que Deus quer nos desenvolver o nosso ministério, desenvolver a nossa vida cristã, desenvolver também a nossa fé em direção a Ele mesmo. E nós temos estudado nesse tempo a vida do apóstolo Paulo. Vimos aí como foi a conversão dele, né, como um breve histórico de quem foi Paulo, de onde que ele veio, quem ele era. Vimos também que, através dos esforços de Paulo, o caminho, que era uma seita judaica, virou o cristianismo, conhecido em todo o mundo e praticado. Paulo mostrou para o mundo, né, quem era Jesus. Ele que tornou conhecido Jesus ao mundo, como temos conhecido hoje. Então, a lição número 3, né, da revista, o texto que vamos estar trabalhando é o texto de Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, e o título é Não as obras e sim a graça. E vamos ao texto. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Então, a introdução, né, vemos uma questão ainda muito discutida no nosso meio, é a relação correta entre a lei e o sistema do Antigo Testamento e a graça, né, através de Jesus no Novo Testamento. Algumas seitas evangélicas, né, confusas misturam a lei e a graça, e outras mais confusas ainda regem a lei como essencial ainda à salvação, pregam que a lei ainda está em vigor, né, para que você possa ser salvo. Paulo era um judeu ortodoxo, né, um fariseu profundamente imerso no ensino da lei. Nós vimos que Paulo ele era um judeu que protegia, de certa forma, o seu conhecimento da lei. Ele tinha a sua mente, né, intoxicada, como a gente viu na lição anterior, intoxicada pela lei. E ele a defendia a unhas e punhos. Nós vimos como que ele sai em perseguição à igreja por causa da lei. Então, Paulo, ele excedia no judaísmo, né? Ele mesmo, em Gálatas 2, verso 14, ele fala que ele era extremamente zeloso, né, nas tradições daquilo que ele havia aprendido. E como eu disse na lição anterior, às vezes nós temos que aprender um pouco disso, né, com Paulo. Nós precisamos ser mais zelosos com a palavra de Deus. Nós precisamos ser mais zelosos com a nossa tradição cristã, né, com nossos estudos, com nossos estudos bíblicos, né, com a nossa devocional. A gente tem que ser mais rigoroso em nossas orações, em nossos jejuns, voltando a uma vida piedosa, né, como a gente trabalhou algum tempo atrás na igreja, buscando ali nos primitivos reaprender com eles, para que nós possamos realmente ter uma vida cristã adequada. Então ele foi criado no mais rigoroso judaísmo e aprendera que a lei era o caminho da salvação. Então a gente sabe que o caminho da salvação através da lei era através dos sacrifícios, né? O cordeiro que se sacrificava, que era sacrificado em favor do pecador. E isso apontando, né, no nosso tempo para o Cristo. Se você quiser se salvar, tinha que ser fiel àquela lei. Mas após a sua conversão, né, aquela conversão maravilhosa do apóstolo, isso mudou. Saulo mudou de posição. E às vezes nós também precisamos de mudar de posição também em algumas coisas que nós fazemos, né? Quando nós viemos para a igreja, quando nós nos convertemos, nós trazemos na nossa carga cultural uma gama, né, um leque de coisas que não se cabem dentro da igreja, né? Nossos paradigmas, os nossos padrões,
passam a ser desafiados e devem mudar de direção, assim como Paulo mudou a sua direção quanto ao cristianismo. Então, na lição anterior, nós comentamos o fato de Paulo levar o evangelho aos gentios, né? A gente lembra no Atos, capítulo 9, verso 15, que ele foi realmente chamado para sofrer e também chamado para levar o evangelho aos gentios, que até então o evangelho estava sendo apenas pregado ou levado ali aos judeus. Mais tarde, na sua mais dura carta, ele disse que a circuncisão como rito religioso anulava a obra de Cristo, assim como está em Gálatas, capítulo 5, verso 2. Então vamos abrir o texto de Gálatas, capítulo 5, de verso número 2. E o texto diz assim: Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixar-vos circuncidar. Então, Paulo acreditava que a circuncisão anulava ali, deixava toda a obra de Cristo, jogava abaixo. E hoje nós sabemos que o que faz separação para o mundo é realmente a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou cristão ou judeu, ou a salvação pela graça por meio da fé em Jesus Cristo, ou a salvação pela lei. Se a salvação viesse pela lei, a morte de Jesus não teria sentido. Então toda a obra de Cristo não teria sentido se nós ainda seguíssemos o que a lei diz, né, para seguir. Então vamos ao primeiro ponto da nossa lição. O primeiro ponto da nossa lição é uma busca inadequada. Então, uma busca inadequada. Paulo não encontrou a justificação de seus pecados na lei, mas na fé em Jesus. Segue o texto de Filipenses, versos 3. E seja achado nele, não tendo como minha justiça a quem vem pela lei, mas a quem vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça vem de Deus pela fé. Então, nesse texto, a gente vê Paulo reafirmando que a justiça, que eu não posso fazer justiça por mim mesmo, que essa justiça ela vem de Deus, não há o que eu faça ou o que eu possa fazer para ser justificado, e sim a boa vontade do nosso Senhor e Criador. Então a busca anterior, como fariseu, foi frustrante. Então a lei, como qualquer sistema religioso, não pode nos dar o perdão dos pecados. Nós ainda buscamos o perdão para os nossos pecados, ainda achamos que existe alguma coisa que nós devemos pagar ou que precisamos pagar, né? Mas nós sabemos que o sacrifício de Jesus foi único e suficiente. Não precisa de eu pagar, não precisa de eu fazer uma outra coisa qualquer para que eu alcance a salvação. Então, só a fé em Cristo. Alguém pode se sentir uma bênção numa religião, cumprir um conjunto de regras, obedecendo a determinados ritos, mas isso será uma questão de gosto. Ele terá paz interior porque satisfaz um desejo do seu coração. Mas diante de Deus, olha que diante de Deus, só a fé em Jesus Cristo pode salvar a pessoa. Então a gente está vendo que é só mesmo aceitando a Jesus, crendo nele como o único e suficiente Salvador, que nós realmente podemos ser salvos. Não há o que eu faça, não há um rito religioso, não há uma obra, e sim seguir a Cristo e aceitá-lo ali, seguir aquilo que ele diz, fazer aquilo que ele fez, viver como Cristo realmente viveu por nós. Então devemos dizer não às formas religiosas que criamos. Elas seguem a nossa mente e não a mente de Deus. A bagagem legalista de Paulo foi inútil. Como podemos ler em Filipenses, capítulo 3, verso 4 a 7. Ele considerava todo o sistema religioso como um refúgio, não valia nada para ele. Tudo aquilo que ele fez ou que ele fazia, tudo aquilo que Saulo fez, seguindo a lei, tudo aquilo que ele aprendeu, ele considera aquilo tudo ali como esterco, na palavra, realmente está escrito esterco. Então, assim, não valia de nada, era aquilo que ia ser jogado fora pelos homens.
Ele considerava, então, todo o sistema religioso refúgio ou esterco, palavra dura, né, para as expressões de Filipenses 3, verso 8. Sua conduta foi irrepreensível dentro da lei, sua conduta irrepreensível dentro da lei era inútil, mesmo ele sendo ali aquele fariseu ortodoxo que cumpria toda a lei, que brigava pela lei, que estudava a lei, tudo isso ele estava vendo ali que era inútil e era fútil, não estava valendo nada, né? Obedecer à lei, então, era impossível, como dizem para alguns. O moço rico que queria a vida eterna disse a Jesus que obedecia a ela, guardando tudo. A gente lembra do jovem rico procurando a salvação e disse também que seguia a lei em todos os seus passos. Porém, alguma coisa ainda, a gente lendo o texto, a gente sabe que Jesus estava trabalhando no coração dele e que alguma coisa ainda fazia com que ele mesmo entendia que ainda não estava sendo salvo. E assim também nós precisamos pensar hoje. Existem coisas que estão nos prendendo, né? Existem coisas que prendem o nosso ministério, né? Nós precisamos tirar a pedra, desatar, né, aquilo que nos prende. Nós precisamos tomar uma nova direção, um novo rumo, né, em nossa vida. Então Jesus não contraditou o moço, né, o moço rico, dizendo que era impossível obedecer em tudo. Ele aceitou a palavra do rico. Paulo cumpriu a lei quanto à justiça. Ele mesmo diz que na lei ele foi irrepreensível. Filipenses, verso 3, capítulo 3, verso 6. Paulo mesmo se destaca ali como irrepreensível, fazia tudo, cumpria tudo aquilo que a lei dizia para cumprir. Não pensemos que o evangelho veio porque Deus estabeleceu a lei. Ninguém conseguiu cumpri-la. E aí ele viu que era impossível, arranjou um outro método, né? Deus aí mesmo promoveu uma outra forma de se alcançar a salvação. Essa teoria desonra a Deus. A lei era transitória, criou uma consciência de pecado, Romanos 3, 27, 20. E Deus ofereceu a graça aos que o reconheceram, aos que reconheceram o seu pecado e apelaram para a sua misericórdia. A gente vê que Deus, através da sua misericórdia, né, tornou possível alcançar essa graça da salvação, né, a graça de Jesus. E é preciso que eu me desloque em direção a ela, é preciso que eu vá em favor dela e não vá contra ela. Muitas vezes eu corro dessa graça, mas eu tenho que correr em direção a ela. Preciso correr em direção a ela. Então a lei dizia, façam isto e viverão. A graça diz, eu fiz isso para que vocês vivam. Então a lei me obrigava a fazer alguma coisa para ser salvo. A graça não, a graça falou, eu já fiz, o preço já foi pago. Então é só você aceitar. E é simples assim. Então a busca da salvação na lei, como Paulo mostrou com sua vida e palavras, é frustrante. Na graça do Deus que ama, que fez por nós e nos dá gratuitamente, no amado encontramos a vida eterna. Então, numa busca inadequada, né, a gente vê que buscar através da lei ou das obras ou de qualquer forma religiosa é uma forma inadequada de buscar. Nós realmente precisamos buscar através da graça de Jesus Cristo. Nós não temos um preço a ser pago, o preço já foi pago. Então, o que eu preciso fazer? Só ir em direção a essa graça maravilhosa de Jesus. O que nos leva ao ponto 2, né? Cristo é o fim da lei. Então, a religião legalista, né, enfatiza que o que a pessoa deve fazer. Então, as religiões, às vezes, dizem que nós precisamos fazer, que nós devemos fazer, a cultura religiosa. O Evangelho de Jesus pregado por Paulo enfatiza o que Deus fez, né, para que ninguém se envaideça por ter feito, né, por ter feito que Deus o aceitasse. Então, Deus escolheu você ou a mim porque ele mesmo quis assim. Poderia ter sido qualquer outra pessoa. Assim também como ele poderia ter escolhido outra pessoa no lugar de Paulo.
Ele é quem é soberano, né, em saber aquilo que ele vai fazer, aquilo que ele deve fazer. E ele faz aquilo que ele quer fazer, como Deus, criador de todas as coisas. Então Deus nos aceita não pelo que fazemos. Não adianta eu ser uma boa pessoa, né? Deus não me aceita por eu ser bom. Deus não me aceita por eu ser um pastor. Deus não me aceita por eu ser um clérigo qualquer, por eu ser um religioso. Não é por aquilo que eu faço, mas pelo que Jesus fez na cruz. Então o sacrifício de Jesus é o que nos traz perante, né, esse trono de Deus. Então veremos isso depois no estudo sobre a doutrina e a reconciliação. Mas guardemos desde agora que Deus estava em Cristo e ele nos reconciliou consigo na pessoa de Jesus Cristo. Então foi só através do sacrifício real de Jesus que Deus se reconcilia comigo e com você. Então Cristo pôs um valor final na lei, né? Ele se tornou a norma para todos nós. Quem pode defender? Quem defende a lei tem zelo por Deus, mas sem entendimento. E Cristo é o fim da lei, diz Paulo. A palavra fim vem do grego telos, que significa meta ou término, o que significa os dois. A lei era uma provisão temporária até a vinda dos descendentes de Abraão, em quem a promessa se cumpriu. Então a promessa foi se cumprida em Abraão e a lei veio para essas pessoas, esses seus descendentes. Mas, sendo provisão temporária, terminou em Cristo, que é o clímax, né? Cristo é o ápice do plano de Deus, do plano divino. Então ele é o clímax da revelação de Deus, como Jesus disse em Lucas 16:16. O evangelho do reino, ele substituiu a lei. Então Cristo substitui a lei, né? Ele era a própria lei, e ele pode substituir a lei, porque ele é Deus. A lei era provisória, Gálatas 3, verso 19, 24. Ela foi um aio. Então a palavra aio é o grego pedagogos, de onde vem a palavra pedagogo e a pedagogia. Então a lei ela não tem o poder para salvar, né? Ela vem como uma pedagogia ensinar o caminho de Jesus, o sacrifício que ainda viria e que seria perfeito. E o legalismo leva a praticar boas obras para agradar a Deus. Também leva a cumprir regulamentos religiosos com o mesmo propósito. A graça mostra que Deus nos amou e nos dá a salvação em Jesus. Então a graça ela vem realmente para mostrar que só através dela, através do sacrifício de Jesus, é que podemos realmente ser salvos. E esse sacrifício foi supremo e não é necessário outros sacrifícios ou outras leis, ou outros afazeres. O ponto 3, então, diz que somos salvos pela graça. Dizemos que somos salvos pela fé. A declaração está equivocada. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé e não pela fé. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Voltando ao texto de Efésios, capítulo 2, verso 8. A pessoa poderia ter uma tonelada de fé, mas se não fosse uma grama de graça, não seria salva. A graça de Deus, a sua bondade para conosco, é a causa de tudo. Então a graça, ela vem proveniente do amor, né? Da compaixão de Deus pela vida do ser humano, não por aquilo com que eu faça. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu, né? João 3:27. Então nós vemos aí que tudo de bom, tudo de agrado, e eu não posso, nem você pode receber qualquer coisa, se não vier de Deus, se não vier do céu, se não vier diretamente do trono. Mas a salvação, ela não é compulsória, né? Nós vimos isso no outro texto. Dizemos, como no estudo anterior, nós nos apropriamos da graça pela fé. Então basta crer, né? A gente fica procurando outras coisas para valer a nossa salvação. Mas a gente vê pela palavra que basta crer. O carcereiro de Filipos perguntou: Senhores, que me é necessário para me salvar? Atos 16, verso 30. E ouviu a resposta: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Então, através desse texto, a gente vê
a salvação vem pelo crer, né? E crer em Jesus, na pessoa de Jesus. E isso também pode ser, a gente vê que quando a graça nos alcança, é provável que também ela alcança todos os seus parentes, todos aqueles a quem nós amamos. Então não há o que fazer, Deus já fez em Cristo tudo o que era para ser feito. Não é fé na fé, como alguns parecem crer, né? Algumas pessoas acham que o crer somente vai salvá-las, mas é crer em quê? Né? Tem pessoas que creem, cada pessoa crê em uma coisa, em uma divindade. A gente sabe que existem muitas divindades. O homem parece, desde os tempos antigos, né, ter essa necessidade do divino, né? Ver que toda uma tribo mais longe que for hoje, mais desconhecida, que não tenha nenhum conhecimento, ela vai crer em alguma coisa, em alguma divindade. Então, o crer, essa fé, não é a fé em si, mas a fé em quem? Então, a questão que a igreja resolveu em Atos 15, ressurge a ação de alguns que, empolgados, né, pelos insights e dos gurus iluminados, trazem a fraseologia, os símbolos e as festas judaicas para a igreja. Então, nós devemos dar um sonoro não, né, às obras da lei. E um entusiástico sim, né, à graça. Então, assim, nós temos que falar realmente não. E quando falar da graça, é sim, né, sim pela graça. Nós não somos judeus, somos cristãos. Nossa mente não é do Sinai, mas do Calvário. E do Calvário vem essa declaração: verdadeiramente este homem é filho de Deus. Marcos 15, 39. Então, a nossa graça, aquilo que nos alcançou, essa graça maravilhosa de Jesus, que não tem como eu pagar, que não adianta nenhuma obra, não há religiosidade, não há o que eu faço, não é pelo que eu sei, não é pelo que eu sou, não é pelos meus bens, por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu possa ter, mas verdadeiramente, né, através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz por mim e por você. Vamos pensar e agir. Então, para pensar e agir, vamos guardar algumas lições, né, no estudo de hoje. A primeira lição é que a lei sempre me aponta que é preciso mais alguma coisa, que nunca eu vou poder alcançar a salvação. Mas pela graça de Jesus, eu tenho a certeza que essa salvação pode ser alcançada. Ponto 2, ele não é fé em qualquer coisa, sim uma fé direcionada a crer em Jesus Cristo, né, como o único e suficiente Salvador. Só isso é necessário, né, para que eu realmente alcance a salvação. E eu não devo ficar orgulhoso, né, por aquilo que eu sou, por aquilo que eu possa fazer. A gente vê isso no texto, para que a gente não se orgulhe diante de Deus. Mas nós precisamos mostrar também um pouco de fraqueza como seres humanos, né? E precisamos de Deus para nos direcionar em direção realmente à sua graça. Finalizando nosso estudo, eu espero que a graça de Deus realmente te alcance a sua família, alcance os seus, né? E essa graça a gente tem que entender que é por meio realmente da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem nada com que eu faça, não há nada que nós possamos fazer para alcançar essa graça maravilhosa de Deus na nossa vida. Deus já promoveu o plano e esse plano foi perfeito. Né? Não preciso de adequações ao plano, não preciso de acrescentar nada ao plano de Deus. Eu não preciso acrescentar minha força ao plano de Deus, apenas confiar nele. Espero que esse estudo tenha vindo de encontro ao seu coração e faça você crescer, né? E até o próximo domingo. E que Deus esteja te abençoando e te guardando mais uma semana, né? E até o culto à noite. Não deixemos de cultuar, né? Não deixemos de entrar lá no YouTube, lá, dar o nosso joinha, também compartilhar, né, as pregações com os nossos amigos, nossos entes. É um tempo também diferente. Então nós devemos também, assim como os pastores, a igreja está tentando, está modificando, mudando, né? Nós tivemos que nos sair da posição de conforto e começar a estudar e buscar melhorar. E assim eu acho que a igreja poderia também estar fazendo, sair um pouco da posição de conforto e levar
a palavra de Deus. Agora está fácil, você não precisa nem de falar mais, você só precisa dar um Ctrl+C, Ctrl+V, encaminhar e falar, pessoal, olha só que palavra para a sua vida, olha como é que essa palavra mudou a minha vida. Amém, meus irmãos, Deus esteja te abençoando nesse tempo. Amém. Oremos. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Obrigado por essa escola bíblica dominical. Obrigado pela vida do teu servo, ó Pai, o pastor Yuri. Obrigado a Deus pelos nossos irmãos que nesse momento ouviram a sua palavra, compreenderam o propósito do Senhor, ó Pai, para nós aqui nessa manhã. Muito obrigado, ó Deus, porque mesmo nesse período em que nós estamos vivendo de isolamento social, ó Pai, da pandemia, nós não temos deixado de receber a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem levantado recursos para que a sua palavra chegue até a sua igreja. Abençoe, ó Pai, cada um daqueles que tiveram contato com essa palavra, que o Senhor esteja abençoando cada lar,
cada família, que cada um, ó Pai, possa realmente estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe, pastor Yuri, que você continue sendo esse instrumento nas mãos do Senhor. Vocês devem ter percebido aí que o pastor Yuri também está crescendo nas edições de vídeo, né? Hoje já estava aí cheio de novidades para a gente em relação ao fundo, às imagens, ao material da revista. Parabéns, pastor Yuri, que Deus te abençoe. Realmente o nosso Senhor, ele merece sempre a nossa excelência e o nosso aperfeiçoamento na obra dele. Ficou muito legal. Amém. E agora, meus irmãos, nós estamos encerrando o nosso encontro dessa manhã. Logo mais à noite, entre as 19 e 19h30, nós nos encontramos então para o nosso segundo encontro do dia, onde eu quero conversar com os irmãos um pouquinho sobre o tema Reedificando a Família. Que Deus te abençoe, nos vemos logo, logo, até lá, e que agora o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, Eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, sejam conosco e com todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.